teve vários livros que eu li na infância, que olhando hoje eu vejo que eles são marcantes de determinadas transições entre fases de leituras, né? Então, entre períodos anteriores ao meu aprendizado de leitura mesmo, livros que eu só via por causa das figurinhas e livros que vieram depois aquela transição entre os livros, os gibis e os livros com texto. Essa última fase, acho que para mim é muito marcada pelos Meninos da Rua Paulo. Talvez tenha sido o livro da transição das leituras propriamente de infância para as de adolescência e idade adulta, tenha sido aquele que eu mais lembro, que eu mais gostei na época. Para mim, eu claramente li ele ainda numa fase entre o infantil e o juvenil, né? Eu acho que mais para o infantil, como um presente que eu ganhei do meu pai, que, como eu digo na orelha, não era um leitor. Eu nunca tinha visto meu pai ler. E ele me deu num momento em que eu estava acamado e tal, e ficou muito marcado, porque bateu muito para mim, por ele ser um homem de princípios morais muito fortes, e o livro caminhar em cima disso. Ele conhecia o livro, já tinha lido? Meu pai conhecia da Hungria mesmo, né? E esse era o livro realmente que ele trazia da infância dele, e tendo sido traduzido pelo Paulo Ronay, que foi professor de português dele, porque ajudava os judeus que vinham imigrando para o Brasil sem nada, ajudava a receber, e acho que meu pai chegou até algumas aulas com o Paulo Ronay. Então é um livro que veio com uma carga de sentimentos muito grande para mim. Mas eu fui reler esse livro algumas vezes, e mais recentemente para escrever Orelha. E é um livro que você pode te acompanhar na vida. Uma das coisas que marcou para mim é que deve ter sido o primeiro livro que um professor do colégio deu, no caso uma professora, e que eu li com prazer. Até então as leituras do colégio, eu já lia muito por minha conta e tudo, mas as leituras do colégio eram sempre muito chatas, inclusive porque elas tinha prova depois em cima dos textos e tal. Então uma das maneiras, era um gancho da época, uma das maneiras dessa professora fazer com que a gente tivesse algum interesse no livro foi montar uma espécie de julgamento fictício ali na 7ª série, em cima de um dos personagens do livro, que é o personagem que é o traidor do livro. Então teve esse caráter utilitário ali, em função do semestre, ali, até das notas e tudo, mas de contrabando veio todo o prazer ali da leitura, que para mim foi uma coisa que eu relendo agora, eu li agora também para escrever o Pós-Fácil, 30 anos depois quase, a maior lembrança difusa que eu tinha do livro, mais do que da história, era aquela coisa do prazer mesmo de ler. Talvez tenha sido o primeiro livro desse tipo, por isso que eu digo que é tão importante na transição para as leituras adultas, que eram leituras que eu já escolhia e tudo. Era um prazer que eu só até então tinha com gibis, com outro tipo de leitura, né? O que eu achei interessante agora ao reler foi o fato de que ele, embora seja de alguma forma um livro infantil de guerra, né, a guerra cujos protagonistas são crianças e te faz entrar no universo de guerra, de conflito, de alguma forma tem um aspecto meio redentor, porque mesmo os personagens supostamente do mal, ou enfim, que você deveria não gostar, eles são tomados por princípios, afinal. Quer dizer, embora o livro não possa se dizer que tenha, que o leitor saia feliz ao ler, ele dá uma tristeza muito grande devido a alguns acontecimentos, tem um aspecto moral de que todos os personagens, de alguma forma, acabam sendo do bem, vamos dizer, para usar uma... não, tem um maniqueísmo invertido, quer dizer, ou subvertido. Ele parece que vai acontecer o bem contra o mal, e no final é um livro do bem contra o bem. Até mais do que do bem, assim, eles saem com uma completude, né? Então, quando você acaba de ler, dá uma impressão de que existe uma sabedoria muito grande ali por trás, que no caso é do escritor. Eu, num momento que eu reli, sem imaginar que a companhia passaria a publicar, eu escrevi um texto para o blog da companhia, no qual eu dizia assim que a ideia da manutenção do Grund, daquele terreno baldio, é a ideia da manutenção da infância. E eu me perguntei, um pouco dando asas a metáforas
exageradas, se no fundo a literatura não era isso, que a gente está querendo manter esse poder de fantasiar, querendo esse poder desse terreno onde existem regras, na literatura tem regras, né, muito claras, regra da qualidade, a regra da excelência da expressão. Regras narrativas. Né? Regras narrativas, mas no fundo você quer preservar esse espaço infantil que de alguma forma é quando a gente aprende a fantasiar. De certo modo, a literatura também hoje ela é muito cercada por discursos de toda ordem, todos são discursos utilitários, né, normativos, né? A literatura é dos poucos espaços, se não é o único, né? A literatura é a arte em geral, em que não há isso, né? E de certo modo uma brincadeira infantil também guarda essa característica, porque por mais que haja as regras ali da briga dos meninos, tudo, tem um objetivo e tudo, mas no fundo não é diferente de uma guerra, assim, não há interesse pecuniário, não há interesse em esmagar o inimigo de uma maneira como numa guerra adulta haveria. É uma coisa assim que no fundo é muito, muito lúdico, assim, é uma brincadeira no fim das contas, né? E tem aspectos assim contraditórios ou ricos, vamos dizer. O Grund, o terreno baldio, será afetado pela especulação imobiliária, pelo progresso, ou qualquer coisa assim. Mas no final o livro é um Grund, o livro é o terreno baldio, é o espaço que o escritor mantém. Ele manteve esse espaço escrevendo o livro, e o livro escrito no final do século XIX está aí vivíssimo, né? Então, eu acho que, puxa, eu tenho um enorme orgulho de ter publicado esse livro e realmente um dos livros da minha vida. Bom, vou ler um trecho do início, ainda não começou a batalha nem nada, mas é só para fazer uma homenagem ao Paulo Ronen, que fez a tradução, porque é um trecho que tem um vocabulário muito rico e que na época, ele soa antigo hoje, já soava um pouco antigo na época que eu li, que é 86, mas que me despertou muita curiosidade. Isso é uma das funções também da literatura em relação à linguagem, né? No vão de um portão vizinho, Celli regateava uma fatia de torrone. O homem do torrone acabara de aumentar os preços de maneira descarada. É fato notório que no mundo inteiro o torrone custa 1 kratia. Quer dizer, o homem do torrone pega da machadinha e o que ele separa com uma machadinha só da grande massa branca semeada de avelãs custa 1 kratia. Tudo, aliás, custava 1 kratia no vão do portão. 3 ameixas ou 3 abrunhos, 3 metades de figo ou 3 metades de noz, besuntadas de açúcar líquido e espetadas num pauzinho, uma bala de alcaçuz ou de cevada, e até um saquinho de forragem de colegial, mistura das mais gostosas, formadas de avelã, passas, torrões de açúcar, amêndoas, lixo de rua, fragmentos de alfarroba e moscas mortas. Bom, eu vou ler um trecho que é depois que a guerra acontece, e eu acho bastante bonito o trecho, do encontro dos 2 generais infantis. Quando chegou sob a luz de um dos lampiões, o vento abriu-lhe a gola do sobretudo. Aos olhos de boca apareceu uma camisa vermelha. Era Chico Atz. E os 2 generais fitaram-se dos 2 lados da rua. Pela primeira vez na vida deles, se encontravam assim a sós, cara a cara, diante daquela casinha triste, um trazido pelo coração, outro pela consciência. Fitaram-se sem uma palavra. Depois, Chico Atz recomeçou o seu vai-vem diante da casa. Andou muito tempo, até que o porteiro saiu do quintal escuro para fechar o portão. Então Chico Atz tirou o chapéu e perguntou-lhe baixinho. A resposta do porteiro chegou até a boca. Era apenas esta palavra: mal. E o homem bateu o portão pesado. O barulho quebrou o silêncio da rua, mas apagou-se logo depois, como trovão no meio das montanhas. Chico Atz afastou-se devagar, dirigindo-se para a direita. Boca também tinha que ir. O vento assobiava frio. Os 2 generais partiram, um pela direita, outro pela esquerda, sem trocar uma palavra.